Então, boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão no dia 3 de abril de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para os trabalhos de hoje. E, inicialmente, cumprimento os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também a excelentíssima senhora representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares. Também, da mesma forma, cumprimento o excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Antônio Benevides Filho, servidores integrantes da Secretaria desta Câmara, também cumprimento na pessoa da secretária doutora Ismênia Nogueira, os servidores responsáveis pela transmissão da sessão, na pessoa do senhor Edson Mendes, a Força Policial e advogados e demais presentes virtualmente também, inclusive. Inicialmente, passo a apreciação e aprovação da ata número 09 de 2024, da sessão ordinária de 27 de março de 2024. Alguma objeção? Sem objeção, excelência. Sem objeção, senhora Sem presidente. objeção. Então, a ata aprovada. Item 1, processos com retirada de pauta. Da minha relatoria, o item 5.18, apelação civil 069-51-46-77-2000, apelante Estado do Ceará, e apelados Iranildo Bezerro de Oliveira e outros. 5.9, apelação civil 000-8674-34-2016, apelante Câmara Municipal de Paracuru, e apelado Ministério Público do Estado do Ceará. Da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, também processo retirado de pauta, 5.44, embargo de declaração civil 011-35-71-40-2019, embargante Estado do Ceará, e embargados Marta Maria Caetano de Souza e Vladson Hanover Rodrigues Pereira. Processos com retirada de mesa, 5.77, embargo de declaração civil 00-50-992-57-2020. Embargante Euan Jorge Silveira Lopes, embargado município de Quixadá. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Processos com pedido de preferência, mas sem sustentação oral. 5.32 da pauta. Da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, os embargos de declaração 080-69-95, dígito 19-2021, sistema SAGE. Pediu aqui a preferência embargada Global Bev, Bebidas e Alimentos Limitada, e embargante Estado do Ceará. Passo, então, a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do relatório. Pois não, senhora presidente, inicio cumprimentando Vossa Excelência, que se encontra virtualmente, aos demais integrantes desta Câmara, aqui no formato presencial, advogados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, e aos que nos acompanham. É muito simples aqui, senhora presidente, eu passo a leitura aqui do projeto de ementa, Direito Processual Civil, embargo de declaração e apelação, alegação de omissão, inexistência, rediscussão da causa, impossibilidade, incidência da súmula número 18 do Tribunal de Justiça do Ceará, aclaratórios conhecidos e rejeitados. É assim que me manifesto, senhora presidente. Sem som. Esbarro Tereza, a senhora está sem o áudio. Passo a palavra ao desembargador Gleidson para o seu voto. Pois não, presidente. Meu boa tarde a todos, meus cumprimentos iniciais aos membros da nossa Câmara, representantes do Ministério Público, Defensoria, advogados. Quanto ao processo, eu já havia me manifestado virtualmente e estou ratificando o voto, acompanhando a eminente relatora. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, como vota?
Obrigada, senhora presidente. Também quero cumprimentar aqui os novos colegas integrantes desta Câmara, membros do Ministério Público, Defensoria, advogados e mais presentes. Eu também, senhora presidente, já tive acesso ao processo e, neste momento, eu ratifico o voto provisório acompanhando a douta relatoria. Obrigada, desembargadora Iraneide. Proclamo o resultado: embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Passando agora aos processos com pedido de sustentação oral. Iniciando pelo item 5.57, um agravo de instrumento número 0625149042023. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, agravante Maria Socorro de Salves Silva, e o advogado doutor Jonathan Oliveira Monte Soeiro, e o agravado Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Doutor Jonathan se encontra na sala virtual ou presencial? Sim, Presente. excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jonathan. O senhor dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, excelência. Pois não. Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos de praxe para sua sustentação oral. Ok, excelência. Primeiramente, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui nessa sessão da segunda Câmara, ainda que à distância, né, de forma telepresencial, mas sempre é um enorme prazer. Então, desde já, deixo meus cumprimentos. Excelência, aqui é um caso de um agravo de instrumento que foi interposto na fase de execução a respeito de uma decisão do magistrado da primeira vara civil da comarca de Sobral a respeito dos honorários de sucumbência. O que é que ocorre? Na fase de execução, a exequente apresentou uma petição de cumprimento de sentença com cálculo de liquidação. Na planilha, a exequente não fez constar o valor de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o acórdão havia determinado que a fixação do percentual seria feito pelo juízo da execução quando da liquidação do julgado. E aí, o juízo, no caso, fixou o percentual em 10%. No entanto, o magistrado ele considerou como base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte autora. Nesse caso específico dos autos, essa base de cálculo está equivocada pelo seguinte: houve, durante a tramitação do processo principal, houve uma concessão de tutela de urgência. E aí a parte autora passou a receber o benefício de auxílio-doença ainda durante o curso do processo. Obviamente, essas parcelas que ela vinha recebendo por força dessa tutela de urgência não poderiam compor o principal dos atrasados, uma vez que seria pagamento em duplicidade, né? E haveria um enriquecimento ilícito. No entanto, embora não seja computado para fins do crédito principal, ou seja, devido à parte autora, esses valores que ela recebeu por força de tutela de urgência devem ser considerados para fins de base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Até porque seria até um contrassenso imaginar que a parte seria beneficiada e o advogado seria prejudicado, né? Até por conta da autora estar recebendo benefício por falta de uma tutela de urgência que foi concedido pelo próprio magistrado. Então, penso que a decisão ela deve ser reformada nesse tocante, na questão da base de cálculos dos honorários de sucumbência, uma vez que, no nosso entendimento, deve incidir também, o percentual deve incidir também sobre os valores já recebidos no curso da demanda por força do provimento antecipatório, os quais integram o montante da condenação. E aí, entende-se esse valor da condenação, obviamente, todo esse proveito econômico obtido pela parte autora com demanda. E nesse proveito econômico, inclui-se os valores adiantados pelo devedor com antecipação dos efeitos da tutela deferida pelo juízo. Como o próprio nome se refere, excelência, os pagamentos feitos sob essa rubrica não mais são do que antecipação dos efeitos que ocorreriam somente ao final da ação,
o que demonstra claramente que tais valores também compõem o conceito de proveito econômico obtido pela parte autora. Não por isso, o STJ, no julgamento do tema repetitivo número 1050, havia estabelecido a seguinte tese: o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja em total ou parcial após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculos para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. Obviamente, aqui no caso concreto há um distinguish, porque não se está tratando de um pagamento que foi realizado, que foi concedido na via administrativa, né? Mas sim um pagamento de benefício que foi autorizado a partir de uma decisão de tutela de urgência. Pelo sim ou pelo não, o fundamento da tese, né, o entendimento da tese é o mesmo, no sentido de que qualquer valor recebido pela parte após a citação válida não deve ser computado para fins... aliás, qualquer valor recebido pela parte após essa citação válida não tem um condão de alterar essa base de cálculo dos honorários advocatícios, né? Então, assim, se nem um pagamento administrativo espontâneo tem um condão de alterar a base de cálculo, quanto mais um pagamento recebido com força de uma tutela antecipada, né? Uma tutela de urgência que, conforme já mencionei, já comporia o montante da condenação. E, inclusive, no recurso, fiz destacar precedentes das cortes regionais, em especial do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, também do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Então, excelências, penso que os valores pagos administrativamente e ou a título de tutela antecipada devem ser compensados realmente na fase de liquidação do julgado, que foi o que a gente fez. Contudo, tal compensação, que embora afete o crédito principal, não afeta o crédito sucumbencial, que é devido ao destinatário, que seria o advogado. Então, essa compensação que foi realizada no crédito principal não pode interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá abranger a totalidade dos valores devidos. E isso não foi feito pelo magistrado de primeiro grau. Ele observou a liquidação do julgado, que foi feita essa compensação no crédito principal, e mandou que fosse feita um RPV de 10% sobre aquele valor que já estava compensado. E esse, obviamente, não seria o proveito econômico total da parte autora, uma vez que deve ser incluído naquelas parcelas os valores recebidos por força de tutela de urgência. Então, nesse ponto da base de cálculo, nós requeremos a reforma da decisão para que, na base de cálculo dos honorários, sejam consideradas todas as parcelas devidas do benefício concedido, o que engloba as importâncias adquiridas, né, pelo INSS no âmbito administrativo, por força dessa tutela antecipada concedida em decisão de folhas 88 a 90. Há também um aspecto do recurso que diz respeito à majoração do percentual de honorários, uma vez que houve uma atuação recursal do advogado, né? No caso, a aplicação do artigo 85, parágrafo 11º do CPC. Então, assim, além dessa questão do equívoco na base de cálculo, o magistrado ele fixou o percentual mínimo de 10%, sem observar as especificidades do caso concreto, em especial a atuação recursal dos advogados na época do julgamento da apelação. Então, assim, considerando aqueles parâmetros que o CBC traz, inclusive o grau de zelo do profissional que fez os recursos, participou das sustentações orais, o lugar de prestação de serviço, nós estamos localizados aqui no município de Sobral, a natureza e a importância da causa, né, um caso de benefício previdenciário, né, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. No processo principal, nós tínhamos um processo desde 2019, ajuizado desde 2019, que nós continuamos atuando até hoje, e destacando, inclusive, essa atuação no segundo grau, né, com a apresentação de contrarrazões e comparecimento à sessão de julgamento telepresencial. Penso que aqui é necessária a correção da decisão para que seja considerada a majoração dos honorários advocatícios, considerando a atuação a nível recursal e considerando o que dispõe o artigo 85, parágrafo 11º do CPC. Então, excelências, no nosso recurso, nós requeremos o provimento para que, quanto à base de cálculos, sejam consideradas todas as parcelas, incluindo-se aquelas recebidas por força de tutela de urgência, e quanto ao percentual, nós requeremos a majoração. Aqui nós estamos sugerindo um patamar de 20%, né? Mas, obviamente,
Egrégia Câmara de Direito Público vai ter a oportunidade de se debruçar e fixar qual seria a majoração justa, né, e devida para o caso. Mas penso que qualquer que seja o percentual de majoração, essa majoração deve ocorrer pelo fato de que houve atuação recursal dos advogados e seria uma forma de contemplar o que dispõe o artigo 85, parágrafo 11º do CPC, em especial por conta da dupla sucumbência do INSS. Então, seriam essas as razões do recurso, Excelência. Desde logo eu agradeço a oportunidade, a atenção e desejo uma ótima tarde a todos. E fico, obviamente, no aguardo dos votos. Obrigada, doutor Jonathan. Então, passo a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Iraneide, para a síntese do julgamento. Obrigada, senhora presidente. Eu vou me ater aqui. Eu estou, resumidamente, provendo, em parte, o recurso aqui interposto, senhora presidente, e aqui arbitrando agora não só os 10%, mas 12% sobre o proveito econômico, que este eu considerei no valor de 15.061,64 centavos. Resumidamente, é isso. O recurso conhecido parcialmente provido, e já majorando o percentual sobre esse valor que eu considerei como proveito econômico. Como voto, senhora presidente? Pois não, desembargadora, obrigada. Passo a palavra, então, ao desembargador Luiz Evaldo, para seu pronunciamento. Pois não, presidente. Eu acompanho a eminente relatora, confirmando o meu voto provisório. Obrigada. Também acompanho a eminente relatora, por conta desses bem colocados ajustes, e declaro o resultado, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agradeço aqui a presença do doutor Jonathan. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Excelência. Continuando, passamos ao item 5.33, o agravo de instrumento número 063-53-60-02-2023, relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, agravante a refinaria de petróleo de Pecém Limitada, e o advogado doutor Juliano Pimentel Fernandes, agravado o Ministério Público do Estado do Ceará. Doutor Juliano Pimentel, o senhor dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, Excelência. Obrigada. Aqui estou sendo informada que o senhor se encontra presencialmente na sessão, não é isso? Isso. Então, o senhor terá os 15 minutos, né, para a sua sustentação oral a partir de agora. Com a palavra. Bem, boa tarde, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo representante do Ministério Público, excelentíssimo representante da Defensoria, demais servidores e colegas aqui presentes na sessão. O caso envolve um agravo de instrumento que nós interpusemos em favor da refinaria do Estado do Ceará, diante de uma liminar que foi concedida numa ação civil pública pela segunda vara da comarca de São Gonçalo do Amarante. Essencialmente, a ação questiona a regularidade ambiental do licenciamento da refinaria, ao argumento de que os estudos estariam insuficientes. Nós tivemos contra a refinaria uma liminar que impedia o segmento do licenciamento. Interpusemos o recurso, que restou distribuído para a doutora relatora, que concedeu em apreciação primeira o efeito suspensivo. E os fundamentos da decisão da desembargadora Nailde se mantêm atuais e aplicáveis para justificar o provimento do agravo. Perceba-se que a ação que o Ministério Público ajuizou pede a interrupção de um licenciamento ao argumento de que estudos complementares seriam necessários. Quando a ação foi ajuizada, a refinaria não tinha nem licença prévia. Com a obtenção da licença prévia, que foi possível graças ao efeito suspensivo concedido pela desembargadora relatora, até hoje não se teve intervenção no local. Por quê?
até hoje, estão sendo realizados estudos, exatamente atendendo aquilo que o Ministério Público reclamava, a pendência de estudos ambientais complementares. O procedimento de licenciamento ambiental não é um procedimento passo a passo, como estamos habituados no processo civil. Ele é dinâmico, com estudos dos mais variados assuntos sendo requeridos, inclusive como condições para se cogitar o avanço de outras fases. Os estudos continuam sendo feitos e até o momento não se tem uma instalação, o que evidencia que não há necessidade de parar o licenciamento por receio de intervenções por falta de estudos, quando os estudos ainda estão sendo feitos exatamente porque o licenciamento continua. O licenciamento tem que continuar para que os estudos sejam avaliados e complementados. Parar o licenciamento é contra o que o Ministério Público quer, que é a complementação dos estudos. Então, com essa fundamentação, já se justificaria o provimento do agravo, mas é importante deixar claro que o EIA e o RIMA não foram avaliados pela 4ª Câmara, que é o órgão técnico do Ministério Público Federal, que foi quem emitiu o parecer do qual o Ministério Público Estadual se baseou para ajuizar a ação. A 4ª Câmara reconhece que só analisou o relatório de impacto ao meio ambiente, o RIMA, mas não analisou o EIA, o estudo de impacto ambiental, que é mais completo. E a análise do EIA mostra que várias críticas feitas não condizem com a realidade. Vários pontos apontados como pendentes, como a justificativa da alternativa locacional, além de ter sido justificado no EIA, foi complementado o estudo. E nós não estamos falando de uma área qualquer para instalar a refinaria. Estamos falando do Porto do Pecém. Área vocacionada no estado do Ceará para isso. Nós não temos uma opção variada de locais que suportariam esse empreendimento, mas temos uma unidade industrial, uma área de complexo portuário industrial, com termoelétricas, com indústrias as mais variadas, de logísticas, de infraestrutura, siderúrgicas de grande porte. Nós só estamos nos instalando nessa área. E isso, mesmo assim, foi justificado, de por que há viabilidade de se instalar nessa área. Isso, dentre outros vários pontos, como a análise dos impactos, as medidas mitigadoras, tudo é abordado pelo EIA. Mas nós não estamos dizendo que está completo. Nossa argumentação é: o licenciamento deve seguir, como foi permitido pela excelentíssima desembargadora quando concedeu o efeito suspensivo. E deve seguir para que se complementem estudos. Mas a verdade é que a ação foi precipitada. Não havia necessidade de se parar o licenciamento, porque nem naquele momento, nem até hoje, passado mais de um ano, há qualquer intervenção na área. Então, com essas considerações, nós rogamos a vossas excelências pelo provimento do agravo de instrumento e a revogação em definitivo da tutela de urgência antes concedida. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada também, doutor Juliano. Passo então a palavra à relatora, desembargadora Maria Nailde, para a síntese do julgamento. Cumprimento aqui o doutor Juliano pela sua fala na tribuna e passo aqui a síntese do julgamento. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela refinaria de petróleo do Pecém, em contrariedade ao teor da decisão do meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante, o qual concedeu a liminar arguída pelo Ministério Público do Estado do Ceará nos autos da Ação Civil Pública de número 08, uma sequência de 4 zeros, 889/2023, determinando que a SEMASSE se abstenha de emitir licença prévia do projeto de implantação da refinaria de petróleo do Pecém. Preambularmente, ressalto que o presente recurso, de agravo de instrumento, será julgado em conjunto ao agravo de instrumento de número 063 665489/2023, em razão da comunhão dos pedidos e da causa de pedir, nos termos do parágrafo 3º do artigo 55 do CPC. Digo eu, em sede preliminar, o Ministério Público do Estado do Ceará suscitou que a matéria em exame envolve o mérito da demanda e, dessa feita, restaria vedada a sua análise em razão da violação ao duplo grau de jurisdição,
acarretando a supressão de instância. Observa-se que, após o exame do Conselho Estadual do Meio Ambiente, COEMA, expediu-se a resolução de número 22, a resolução de número 2, de 10 de agosto de 2023, a qual aprova a concessão de licença prévia para a implementação de refinaria de petróleo na Zona de Processamento de Exportação, ZPE, do Ceará, com a área de 106,6 hectares, localizada nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, ambos do estado do Ceará. O juízo da segunda vara da comarca de São Gonçalo do Amarante, no bojo da Ação Civil Pública 08, uma sequência de 40889-2023, proferiu decisão interlocutória em 6 de setembro de 2023. A SEMASSE, nos autos do agravo de instrumento de número 063665489-2023, apresentou o relatório técnico de número 5.483/2023, elaborado após o exame do juízo de primeiro grau na data de 20 de outubro de 2023. A conclusão apresentada pelo referido documento é de suma relevância para o deslinde da matéria, pois, ao término do mesmo, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE, afirmou que o relatório técnico será anexado aos autos do processo e redirecionado para o setor jurídico, em resposta à solicitação de elementos para defesa no processo judicial 08, uma sequência de 40889-2023, com a análise dos apontamentos realizados no laudo técnico de número 863/2023. Portanto, digo eu, resta claro que esta instância recursal não pode adiantar-se sob o exame da matéria, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que o referido documento se mostra essencial para a resolução da legalidade ou não da resolução número 2, de 10 de agosto de 2023. Por todo o exposto, eminentes pares, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, de modo a não conhecer desagravos de instrumento de número 063-5360-02-2023 e também o de número 063-6654-89-2023, nos termos do artigo 932, inciso 3 do CPC, em razão da matéria e documentos apresentados ainda dependerem de exame pelo juízo da segunda vara da comarca de São Gonçalo do Amarante. Portanto, sendo vedada, ao meu sentir, a apreciação em instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância. É assim que me manifesto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Anaílde. A palavra ao desembargador Gleidson para o seu voto. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Juliano, pela sustentação muito reta, mas eu já havia votado, acompanhando a eminente relatora, e agora reforça com esse resumo que a eminente relatora faz. Estou convencido de que a decisão é prematura e precisa ser melhor avaliada pelo juiz de origem, por pena de supressão de instância. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Maria Iraneide, como vota? Obrigada, senhora presidente. Também meus cumprimentos à nova advogada, que fez sua fala de forma objetiva e clara. Mas eu também tive acesso aos autos, senhora presidente, e neste momento eu ratifico o voto provisório
acompanhando a relatoria. Obrigada. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento não conhecido. Agradeço aqui a presença do nobre advogado e tenham uma boa tarde. Continuaremos aqui os nossos trabalhos com o próximo pedido de sustentação oral. Boa tarde, desembargadores. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. 1.32 da pauta. Agravo de instrumentos 3.471, dígito 2023, item 5.3 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante, Carlos Alberto Viana Filho. Advogado, doutor Pedro Militão de Lucena. Agravados, Fundação Getúlio Vargas e outros. Doutor Pedro Militão se encontra virtualmente? Doutora Ismênia? Excelência, se encontra não. Não se encontra na sala, não é? Na sala Não. virtual? Não. Então, como o doutor Pedro não se encontra na sala, nem se comunicou, nada aí consta do Nada, não informou, nada. Nada, não. Então, em homenagem ao pedido, né, de sustentação, eu passo a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do julgamento. Pois não, presidente, vamos à leitura do núcleo da ementa que acredito satisfaça. Ementa agravo de instrumento em mandado de segurança administrativo, concurso público realizado pela FunSaúde, edital número 03/2021, cargo de médico com especialidade em ortopedia e traumatologia, fase de avaliação de títulos, certificado de residência médica, título utilizado como pontuação, cumprimento das normas editalícias pelo candidato, apreciação pelo Poder Judiciário, possibilidade, direito líquido e certo é evidenciado, título de especialista em ortopedia e traumatologia, especialização utilizada como requisito para a contratação, legalidade do ato que desconsiderou a pontuação do agravante, princípios da vinculação ao edital e da isonomia, agravo conhecido e parcialmente provido, decisão que merece ser reformada. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Como vota a desembargadora Iraneide? Com a relatoria, senhora presidente, ratificando o voto provisório. E o desembargador Luiz Evaldo, como vota? Acompanho o eminente relator, presidente. Pois não. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Item 1.63, agravo de instrumento 3.146.45.2023, item 12 do PJE. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Agravante, Rafaela e Mariana Andrade de Lima. Advogada doutora Bruna Reijane dos Santos Andrade. Agravados, Estado do Ceará e Fundação Carlos Chagas. Doutora Bruna se encontra, doutora Isbênia? Já vejo. Pois não, doutora Bruna? A senhora dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, excelência. Pois não. Então, Vossa Excelência terá 15 minutos para a sustentação oral. Passo-lhe a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes, meus sinceros cumprimentos. Tratam-se os autos de agravo de instrumento, processo originário, se trata de certame para provimento de vagas no cargo de defensor público deste Estado. A decisão do juiz de origem negou o pedido liminar por entender que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar os critérios fixados por banca examinadora. No agravo de instrumento, o agravante pleiteia a retificação da decisão por entender não ter dado a melhor interpretação do direito. A decisão, em segunda instância, indeferiu o pleito de efeito suspensivo e denegou a liminar pelos mesmos motivos do juízo de origem, acrescendo que a correção do quesito D da peça processual penal da prova escrita discursiva 2, para dizer se cabível ou não a peça respondida pela agravante, seria de competência exclusiva da banca examinadora.
A primeira premissa equivocada, com todo respeito, se trata da reanálise dos critérios de correção. Sem razão, não se contestam aqui os critérios que foram fixados pela banca examinadora, mas o fato de que não foram atribuídos a esses critérios parâmetros mínimos, como, por exemplo, pesos ou metodologia de aplicação. Então, esses critérios eles foram estabelecidos, mas os desdobramentos que conferem objetividade a estes não foram. Existe precedente do próprio Poder Judiciário do Ceará, peço licença a Vossas Excelências para ler apenas um trecho, o processo de número 0183462, dígito 85 de 2018, o trecho da decisão que proveu o recurso inominado, foi julgado em 2022, diz assim: de fato, a banca cometeu erro grosseiro e consequente ilegalidade, ensejando a intervenção jurisdicional, uma vez que deveria estabelecer um espelho de prova o mais detalhado possível, estabelecendo o conteúdo mínimo e, sobretudo, os critérios com suas respectivas pontuações máximas, descrevendo a pontuação retirada para cada desacerto, de forma que os candidatos pudessem ter ciência sobre os motivos que levaram a obter a nota final estabelecida. Logo, não há o que se falar em indevida intervenção judicial no Poder Executivo. No que diz respeito ao proceder da banca examinadora na correção da peça processual penal da prova discursiva, destaca-se aqui o artigo 197 da Lei de Execuções Penais, que entende pelo cabimento do agravo em execução penal. Assim, não aceitar a peça configura flagrante ilegalidade, trazendo aqui para o plano da realidade, caso a candidata fosse de fato defensora pública e essa se valesse dessa peça, no caso concreto, seria perfeitamente cabível. Então, a banca examinadora nega a letra de lei quando foi dado o caso concreto ao candidato, no caso a candidata, e o comando da prova foi claro: elabore peça cabível e veicule os pedidos. Nesse sentido, o primeiro critério fixado pelo edital é justamente o acerto das respostas dadas, tratando-se, portanto, de uma impropriedade manifesta. Por fim, estas são as principais razões do recurso. Reitero aqui todos os pedidos do agravo e eu agradeço a atenção de Vossas Excelências, passando a palavra à excelentíssima desembargadora presidente. Uma boa tarde. Obrigada, doutora Bruna. Passo aqui, então, a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Eu cumprimento a doutora Bruna Rejane pela sua sustentação e vou fazer aqui o projeto da emenda, vou lê-lo. Item 1. Cinge-se a questão controvertida em analisar se houve equívoco na decisão de primeiro grau ao indeferir a tutela de urgência formulada pela agravante, consistente na sua permanência no concurso público para provimento do cargo de defensor público do Estado do Ceará, regulado pelo edital 01/2022, com fundamento em pretensa ilegalidade perpetrada pela banca examinadora, quando da correção de questões das provas escritas, notadamente no que se refere ao item D da prova discursiva 2, itens A e B, da questão 3 da prova discursiva 1, além da questão 3, item A, da prova P2, o que teria acarretado a sua não aprovação na segunda fase de disputa. 2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 2.1. O entendimento do magistrado de planície de que, em se tratando de concursos públicos, a apreciação judicial acerca dos critérios de correção das provas pela banca examinadora somente poderá ocorrer de forma excepcionalíssima, pode muito bem ser reproduzido em diversos julgados sem que isso importe em ausência de fundamentação ou mesmo de insuficiência de análise do caso concreto. Até porque, exatamente por ser tutela de urgência, o exame exigido do julgador é apenas perfunctório, relativo, não somente aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC 2015. 2.2. Na hipótese do sobreexame, consignou-se no decisório que a pretensão da autora não seria de uma simples comparação do padrão de respostas de sua prova, e sim uma reanálise
dos critérios de correção, explicando, ademais, que não observou nenhuma ilegalidade naquele momento, passível de correção na via judicial. Nesse contexto, externou o juízo suas razões de indeferir o pleito liminar, não havendo que falar em falta de fundamentação na espécie. Preliminar rejeitada, presidente. Desembargador Evaldo, então, também rejeito aqui, julgando apenas a preliminar, rejeito a preliminar. Como vota a desembargadora Maria Nailde em relação à preliminar? Com a relatoria, senhora presidente. Pois não. Pode prosseguir, desembargador Evaldo. Mérito 3.1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou tese no sentido de que, aspas, os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, fecha aspas, excetuando tão somente a realização de juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões e a previsão editalícia. Tema 495 DARG. Segundo a tese firmada, a intervenção do Poder Judiciário na avaliação de provas de concurso público somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, quando se observa erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, consistente em incompatibilidade do enunciado das questões com o conteúdo previsto no edital que não se verifica na espécie. 3.2. No caso concreto, não obstante as alegações da parte de que não pretende rever o mérito da correção, mas apenas demonstrar que houve ilegalidade dos descontos feitos pela banca examinadora, da pontuação relativa às questões das provas, percebe-se que, na verdade, o intuito de que o judiciário determine se o critério utilizado pela banca, inclusive para fins de considerar a peça a ser aceita na prova envolvendo a lei de execuções penais, foi correto ou equivocado. O mesmo se pode dizer quanto às notas atribuídas às demais questões das provas exclusivas. 3.3. Compulsão dos elementos probatórios carreados a esta via recursal, notadamente a manifestação da administração pública acerca da matéria em debate, vê-se que houve fundamentação suficiente sobre as razões de os examinadores não considerarem a resposta da agravante como passíveis de receber a nota mais elevada em cada quesito, de modo que é defesa ao judiciário revisar as correções sem espécie na estrita legalidade ou sem que se tenha ofensa a princípios constitucionais. Vale ressaltar que a matéria cobrada dos concorrentes se encontra elencada no edital da disputa, não havendo incompatibilidade do instrumento editalício com o enunciado das questões. Por fim, me acrescentar que, com o julgamento do agravo de instrumento que se cuida, resta prejudicado o agravo interno, acostado a estes autos, que busca desconstituir a decisão interlocutória de ID 6284908. Por isso, presidente, ministros pares, com isso do agravo, para desprovê-lo, em conhecendo para rejeitar preliminares suscitadas, além do mérito, negar o provimento e declarar prejudicado o agravo interno de ID 6537535. É como voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Eu acompanho integralmente a relatoria e aqui indago sobre o voto da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Também, senhora presidente, com o entendimento do nobre relator. Pois não, obrigada. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido, com rejeição da preliminar arguída e com prejuízo do agravo interno. Agradeço a presença da doutora Bruna Rejane e vamos prosseguir na nossa sessão. Aqui com a conclusão da fase das sustentações orais, com este processo. Então, passamos agora à fase das manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública. Indago, então, a representante da Procuradoria-Geral de Justiça, a excelentíssima doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, se há alguma manifestação nos processos desta sessão do interesse da instituição.
reitero meus cumprimentos a Vossas Excelências, na pessoa da desembargadora Thérèse Neumann, e observei atentamente, ouvi atentamente as razões ofertadas, as que têm interesse do Ministério Público foram decididas favoravelmente à interposição dessa instituição. Então, nós apenas confirmamos e ratificamos as razões ofertadas pela nossa entidade, algumas delas já do nosso núcleo de recursos, né, do qual atuamos, algumas até foram oportunizadas e implementadas pelo nosso núcleo anteriormente, e repetidas, né, com todo o cuidado, com toda a adequação. Agradeço, Vossa Excelência, e nada temos a acrescentar. Ratificamos Muito obrigada, doutora tudo que foi ofertado. Muito obrigada. Então, eu passo aqui a palavra ao excelentíssimo senhor representante da Defensoria Pública, o doutor Antônio Benevides Filho. Alguma manifestação nos processos da vossa instituição que haja interesse, doutor Benevides? Doutor Benevides, o senhor me ouve? Está desligado o microfone do doutor Benevides. Ele próprio não está percebendo. Doutora Esbênia, verifique o microfone do doutor Benevides, ou se é o meu, se for por acaso, me avise. Não. É o mesmo. Desembargadora, está me ouvindo agora? Sim, agora estou ouvindo, doutor. Estou lhe ouvindo bem. Eu mudei de microfone, mas eu agradeço a oportunidade e, doutor, não é uma manifestação. Muito obrigado. Pois não. Obrigada, doutor Benevides. Então, agora passamos à fase da conclusão das nossas votações. Então, indago aos integrantes desta Câmara se ratifica os votos provisórios proferidos nos processos de pauta e extrapauta em ambos os sistemas, o SAG e o PJE, inclusive todos os incluídos, inclusive se houver alguma declaração de voto em contrário ou pedido de vista, que não há nenhum registro na nossa secretaria, mas poderá ser feito agora. Então, iniciando pela desembargadora Maria Nailde. Obrigada, senhora presidente. Ratifico a minha votação, seja na condição de relatora, de vogal, nos dois sistemas. Obrigada. Desembargador Francisco Gleidson. Ratifico, presidente, todos os votos proferidos na condição de relator e de vogal, em ambos os sistemas. Obrigada. Desembargadora Maria Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Eu também confirmo todos os meus votos proferidos na condição de relatora e vogal em ambos os sistemas. Desembargador Luiz Evaldo. Confirmo também, presidente, todos os votos por mim proferidos. Muito obrigada. Por minha vez, também confirmo todos os votos proferidos na qualidade de relatora e de vogal em ambos os sistemas. Indago aqui a nossa secretária o total dos processos julgados nesta sessão. 151 julgados. 151. Então, concluída a nossa votação, indago aos eminentes pares se há algum registro a consignar. Senhora presidente, só lamentando a sua ausência aqui no formato presencial, para que pudéssemos abraçá-la e aqui, mais uma vez, cantarmos os parabéns pelo seu aniversário, mas não vai faltar oportunidade. Parabéns, que Deus permaneça lhe abençoando e guiando seus passos.
Muito obrigada, desembargadora Naíra. Eu também gostaria muito de estar esses aí, mas votos- estou... Senhora presidente, que as palavras da nossa decana. Isso. E que fique registrado, né? Esses votos, né, de parabéns, né? Renovados, né? Que já Nos manifestamos, né? isso. O Ministério Público também gostaria de se associar a isso. Muito obrigada, doutora Igualmente, Delari. presidente. Muito, muito importante, né? Conforta muito a nossa alma, o carinho e Com o licença, cuidado desembargador. atenção dos colegas, né? Então, eu agradeço bastante. E se houver mais algum registro de Desembargadora, algum só que eu dos... queria também, eu estou Sim. mudei de microfone, eu queria também parabenizá-la e me acostar aos parabéns pelos demais membros da Câmara. Eu felicidade Muito para a senhora. obrigada. Muito obrigada, doutor Benevides. Então, estou aqui em trânsito porque teria que fazer uma reunião do NUDEP, então, como não haveria condições de fazer a sessão e depois viajar, então já aproveitei para fazer. Mas essa nossa sistemática, né, a nova tecnologia nos facilita muito os trabalhos. Então, agradeço muito a todos, né, por tudo, por esta sessão, agradeço a Deus que nos permitiu mais uma vez exercer, né, a nossa jurisdição, e um abraço até a próxima, se Deus quiser. E declaro encerrado. Desembargadora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa reunião. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Se Deus quiser.